Você que está aí no trânsito de São Paulo, que por sinal, um beijo para Sônia Abrão, que hoje eu fiz o bate-volta. Vai ser legal pra caramba aí na Band. Bate-volta na Band, Bradesco Esportes FM 94,1. Um beijão pra ela que faz na Rede TV A Tarde é Sua. E vieram hoje de manhã aí, arrebentando a boca do balão. E aí, Veloso? Boa tarde. E o São Paulo, foi roubado ontem ou não? Mas muito, hein? Muito. O pênalti, não tem incontestável, o pênalti em cima do Hudson, né? Mas o juiz não deu e depois Você acha que poderia modificar? O São Paulo poderia conseguir a classificação naquele momento Era um momento importante do jogo, né? E o jogador poderia ser expulso, inclusive, porque o Hudson estava em condição de fazer o gol. Exatamente, poderia, não é o último homem. Poderia sim influenciar no resultado da partida. Porque você já falou no primeiro jogo que o São Paulo foi trucidado pela arbitragem, foi de novo, mas por que o São Paulo não jogou da mesma forma que jogou ontem? Acho que a pressão também que teve, né? O São Paulo demorou para se encaixar aqui, jogando no Morumbi, e com a força da torcida conseguiu reverter, conseguiu segurar o empate. Mas aí o juizão veio, na minha opinião, operou São Paulo já na expulsão do Maicon aqui, porque lá eles fazem o que todo mundo já sabe e não acontece nada. E ontem também foi operado. Só observar ontem no jogo, diga-se de passagem, ele deu um cartão vermelho para o Michel Bastos, mas ele expulsou o Wesley. Quer dizer, ele confundiu o jogador. Será que ele não viu o número da camisa? Um joga com a 11, outro joga com a 20 não sei quanto. Quer dizer, ele operou o São Paulo. O São Paulo poderia ter vencido ontem, ter classificado ontem. Foi operado pela Conmebol. O São Paulo foi operado pela Conmebol ontem. São Paulo jogou bola pra caramba ontem, muita bola. Saiu 1 a 0 com o Calheri. Depois o gol impedido. Impedido estava o primeiro gol. Impedido. Ele estava à frente, o Borjas, né? Borjas. É, Borjas, Borja, é isso aí. É isso aí, é esse aí. Escreve Borjas, é Borjas. É o seguinte, ele estava à frente, impedido o primeiro gol, que pouca gente falou, estava impedido, e aí você tem a chance de fazer o segundo gol. Um pênalti em cima do Hudson, o árbitro não dá, não expulsa o jogador, e aí o São Paulo depois tem a expulsão do Michel Bastos, que não foi ele, foi o Wesley, depois o Lugano foi expulso e não foi. Pera um pouco. Vocês querem então o Atlético Nacional e o Boca. Quer apostar que o Boca ganha de 1 a 0 o gol de pênalti hoje? Quer apostar que o Boca não perde o jogo hoje? Pra final ser Boca e no Mundial? Nacional. No Mundial vai ser Boca e quem? Real. Lógico. Vocês estão de brincadeira comigo, ô CBF. Ou vocês estão aonde? O presidente não pode viajar? Vocês não podem fazer, vocês não vão ajudar o São Paulo? E se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, falaria a mesma coisa. O que fizeram com o São Paulo ontem é para acabar com o futebol. É para botar os caras na cadeia. O que fizeram com o São Paulo. Independentemente do que time você torce, e se você é corintiano, palmeirense, não gostou do que eu tô falando, você muda de canal, meu irmão. Pega um controlinho remoto aí, você faz assim, ó, pec, e muda. A verdade é essa. Cambada de ladrão. Cambada de ladrão que fizeram com o São Paulo. Pra mim é isso, pra você, Maravilha. Como diria Paulo Maluf, Neto, temos que colocar rota, mas não a rota na rua, a rota no campo. A rota no gramado, porque o São Paulo foi assaltado aqui e ontem foi assaltado. Esse tal de Patrício Police é Patrício Polício. Esse é um bandido. Ele assaltou e ele faz aquele tipo aí, você viu? Ele fica intocável, esperando que alguém dê um... Lógico. Ele fica com aquela pose assim. E ele foi suspenso recentemente, não, agora faz... Não tão perto. Há 8 meses lá, porque ele forçou um resultado. Então ele tomou um gancho de 8 meses e ninguém ficou sabendo. Por isso que ele... Então, e ninguém do São Paulo ficou sabendo disso. Aqui, a defesa, que diga-se de passagem, a imprensa, de um modo geral... quando acontece com o Palmeiras tirar sarro, quando acontece com o Corinthians tirar sarro. Eu não faço isso, velho. Aqui eu defendo o clube do Brasil. E que, por sinal, o Atlético Nacional é muito melhor que o São Paulo, tecnicamente. Não vamos discutir isso, pra mim. Agora, o que fizeram pro São Paulo ontem é um absurdo. O jogo tem que ser anulado, velho. Deveria ser anulado. Se eu fosse o São Paulo, eu não disputaria mais a Libertadores, não disputaria o Campeonato Brasileiro. Faria uma reivindicação por parte dos torcedores do São Paulo. Eu ia na frente da CBF, na frente da Federação Paulo. Mas cadê os dirigentes do São Paulo? Vocês vão deixar passar isso que vocês fizeram? O que aprontaram com o São Paulo é um absurdo o que fizeram com o São Paulo ontem. Miro, você é um dos maiores ídolos da história do São Paulo.
também, se tivesse jogado metade que jogou aqui, estaria na final. Olha, meu amigo Neto, como a moeda tem dois lados, né? Então, vocês já falaram um lado, eu quero falar o outro, né? O São Paulo, até a cabeçada do Caleri, que bateu no travessão e saiu, e essa polêmica do pênalti no Hudson, o São Paulo estava jogando bem, porque estava marcando no campo do adversário, não dando muita liberdade para o toque de bola. Fechando a casinha, né? Exatamente. Avançou a marcação. Isso. Resumindo, dali para frente, tecnicamente falando, o Nacional mandou no jogo. Se você for ver o segundo tempo, primeiro tempo, o outro fede gol lá, não é o Barro cheira gol. O outro perdeu 2 gols em cima na cara do Denis. No segundo tempo, com 35 minutos do segundo tempo, gol é legal demais. com 35 minutos do segundo tempo, Foi Moreno. lembra? Com 35 minutos do segundo tempo, quando foi o pênalti pro Nacional, o São Paulo não tinha dado um chute no gol. Então o que acontece? Eu vejo o seguinte, depois que converteu o pênalti, o Barro, o árbitro expulsou o Lugano e o Michel Bastos. Isso. Agora, eu te faço uma pergunta. Você acreditava que naquele 2-1, com 35 minutos do segundo tempo, o São Paulo, que não tinha dado um chute no gol, ia fazer 4 gols no Nacional? Não, eu não acreditava naquele momento, mas se não dá o gol que estava impedido, E o pênalti? e o pênalti pro São Era Paulo... 2-1 pro São Paulo. Não. Era 2-0. Ah, é verdade. Impedido, Porque o mas gol foi pênalti. impedido. Então já era 2-0 no primeiro tempo. Nesse momento, o Miller está certo. O São Paulo não ia conseguir mais a classificação. Mas se o gol é anulado do impedimento, que foi impedido, o gol estava impedimento. Se é 1 milímetro ou 1 metro, não me importa. E o pênalti, se dado, ele teria que expulsar o Isso, jogador. ficaria com... Se fosse Outro homem, convertido 2-0, jogaria com um homem a mais. O São Paulo foi operado, mas operado. Roubaram o São Paulo. Cambada de ladrão. Todos. A culpa é da Conmebol. Exatamente. Colocou um árbitro que ficou na Que já berlinda sabia. 8 meses, suspenso 8 meses. E árbitro da terceira categoria no Chile. Isso. É um árbitro de terceira divisão. Ele foi lá para arranjar o resultado. A verdade é essa. O Ronaldo, do primeiro jogo, eu até não concordo com o Ronaldo. No sentido do... Até porque o Marco tomou mais 3 Isso, jogos. mas também eu concordo com o Ronaldo em relação ao que eles fizeram em termos de ser, papapá. Mas nesse jogo, vem daquilo que o Ronaldo Giovanelli falou. Operaram o São Paulo, cambada de ladrão, vagabundo, e ninguém faz nada. Aí vem um otário aqui, que nem eu, vem um otário aqui e chama os outros de ladrão, vagabundo, enquanto o dirigente, tá tudo bem. Perdeu. Tá Manda um tudo... comunicado por escrito. faz o entrar com uma comunicado por... representação. Que representação? Não vale nada, nem chega Não lá. vale nada, vocês são tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, não disputa mais. Tira o São Paulo do Campeonato Brasileiro. Faça alguma coisa. Como é que pode fazer isso com o São Paulo lá, rapaz? Coloca a matéria do André Galvão aí. Craque Neto, aqui em Medellín, na Colômbia, deu Atlético Nacional. 2-1 de virada para cima do São Paulo. Tricolor até saiu na frente com um gol marcado pelo argentino Caleri, mas o Borja, como é bom este Borja, hein, Neto? Marcou os 2 gols da vitória do Atlético Nacional. Porém, rapaz, o pessoal do Tricolor saiu revoltado com a arbitragem. Um pênalti escandaloso não marcado em cima do volante Hudson no finzinho do primeiro tempo. E depois o gol da vitória do Nacional também foi através de um pênalti. O Wesley e o Lugano foram expulsos. Jogadores do São Paulo pensaram até em abandonar o campo. A coisa foi feia e a reclamação foi grande. Uma arbitragem tendenciosa, toda ela voltada para não permitir que o São Paulo conseguisse um bom resultado. Hoje, certamente, nós não conseguiríamos, assim, uma classificação em nenhuma hipótese. Nuevamente, nos lances más determinantes dos jogos, a gente se viu prejudicado, tanto hoje quanto no Morumbi. E uma série que poderia ter sido muito mais equilibrada, mais emocionante. E aí o São Paulo vai em busca de reforços, o lateral Buffarini, o atacante Milton, esses 2 argentinos, e outro atacante, Gilberto, que passou pela Portuguesa, estão nos planos da diretoria do Tricolor. Valeu, Neto! Valeu, André Galvão. A verdade, o Leco como presidente... Tá tudo certo agora, Japa. O Leco como presidente do São Paulo, representação, mandar cartinha, colocar no Instagram, colocar no Facebook, no Twitter, é um dia só. Se eu sou a torcida do São Paulo, meu irmão,
eu faço uma carreata até a CBF. Faço uma carreata até a CBF, meu irmão. Como é que pode deixar o São Paulo ser roubado do jeito que foi ontem? Um absurdo que fizeram com o São Paulo. Eu enxergo assim, Veloso. Não, ontem foram Se erros... ia classificar ou não, eu não sei, meu irmão. Agora que roubaram. foram erros, aqueles erros capitais, né, que decidem o jogo. Primeiro, o impedimento era pouco, era uma margem pequena, mas estava. Estava impedido. Estava impedido. E o lance do pênalti, esse foi decisivo, porque o São Paulo, naquele momento, teria o gol, né, à disposição, uma cobrança de penalidade, e o jogador teria que ser expulso. Se ele marca o pênalti, ele teria que expulsar o jogador do Nacional. Então, mas as duas coisas, Veloso, esse não perca erro seu raciocínio. comprometeu. Os dois erros tiraram o São Paulo da final da Libertadores. O gol impedido e o pênalti. Sim. A gente não sabe se é convertido ou não. Mas se é convertido, seria 2-0. 2-0 eu fecho a casinha e vou para os pênaltis. Sim, você está dizendo se ele anulasse o gol também, né? Isso! É, São exato. dois erros capitais. Dois erros que é o capitais. impedimento do primeiro gol e o pênalti que não deu em cima do Hudson e mais a expulsão do zagueiro. Eu acho que esse é o fator decisivo. São três, pra falar a verdade. É, porque se ele se dá ia o fazer pênalti... o gol ou não, a gente não sabe. Se ele dá o pênalti, o Nacional expulsa. teria que fazer como o São Paulo fez aqui, jogando com o jogador a menos. Isso! Olha porque só foi que... ali que o Nacional conseguiu a vantagem. Exatamente isso. E isso não aconteceu, porque ele não deu o pênalti, ele estava próximo. Aí do lance. comentarista da televisão não sabe... É por isso que eu sou melhor que vocês todos aí, cara. Vocês são todos de brincadeira, velho. Talvez. Vocês tudo fede. Vocês fedem pra comentar. Então, eu acho que aquele negócio, aquele problema que eu sempre venho falando aqui, o árbitro, quando vai apitar contra o time da casa, ele tem essa dificuldade, falta personalidade. Porque se ele dá o pênalti no Hudson, ele tinha que expulsar o jogador do Atlético Nacional. Por quê? Porque o Hudson ia fazer o gol. Não é porque é o último homem, Não, ele o tá Hudson em ia fazer o condições de fazer o gol. Ele estava de frente pro goleiro. Se ele ia tava fazer o pronto gol ou pra não, a bater. gente não sabe. É, ele ia fazer, ele estava... Agora, imaginando se com boa invertesse esse disposição. lance, se fosse na área do Atlético, Pênalti. saiu o gol. Por quê? Dá o Pênalti pênalti e expulso. expulso. Porque ele já tá armado. Lógico. Pô, já Mas foi isso- armado. O São Paulo já sabe. Será que os caras não entenderam que o São Paulo já foi? Já aqui e lá, sabendo que não ia pra final? Pra ficar o time colombiano e pra ficar... Quer apostar que o Boca ganha hoje? Vocês vão ver só. Desculpa, Veloso. Então, não, mas é isso. É nervoso, isso. rapaz. O lance foi muito claro. E o pênalti, não tem como o jogador cavar naquela situação, porque ele Foi estava para empurrado. fazer o gol. É bater com a perna esquerda. É, aí ele foi empurrado, caiu o pênalti, que não foi marcado, e também não foi punido o jogador que fez a falta. Deixar bem claro que a gente não tem a imagem, tá? A gente tá falando em cima daquilo que a gente assistiu ontem. E eu não concordo com nenhum dos comentaristas da onde eu zapiei. Os caras não chamaram o cara de ladrão, que foi um roubo. Ah, acho que foi pênalti. Ah, não, foi. Não, foi pênalti. Achar não é saber. Achar não é saber. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E outra coisa, na hora que sai a tabela, o Hudson tá pronto pra fazer o gol. Mas você acha que ele vai se jogar? Alguém empurrou. Só faltava um chute. Só faltava o chute. E o gol. Aí ele ia cair. Aí o cara fala assim, esse impedimento é de televisão. Pô, mas que impedimento de televisão, meu irmão? Você tá de brincadeira, impedimento é impedimento. Não tem meio ladrão. Ou é ladrão ou não é ladrão. Não tem... eu ia falar uma besteira, mas não tem meio. E outra coisa... Ou é ou não é, meu irmão? Outra coisa, o Hudson, ele está inteiro na bola. Isso. E pronto pra armar e dar o tapa. Quando ele vai armar o chute, recebe a carga, né? Como dizem os comentaristas. Recebe a carga. Que carga? É empurrado. É empurrado. Carga é a carga pesada do Bino e do Antônio Fagundes, rapaz. Não é verdade? Verdade. Ele foi empurrado na hora que ele foi desequilibrado e foi feita a falta em cima porque dele. não tem jeito de você se equilibrar, sendo que você vai já tá com o pé de apoio pronto Isso. pra chutar. Isso. Você tá com o corpo meio deitado pra... O movimento correto. O movimento correto. Recebe o empurrão, pênalti. Pênalti. Isso aí é lei da física. Agora, aí o árbitro aqui, igual o Maravilha falou, aqui, ó, esperando os caras pra bater. Aí chegou naquele momento que o Lugano já viu que não ia passar. Aí o que os caras fizeram? Foram pra cima. Aí, essa imagem aí é outra imagem do The Strong, não é a imagem que a gente tem ontem. Agora, não vou mentir e foi pra roubado ninguém. aí Agora, Neto, a gente... expulsão também aí, ó. deles, lembra? É, expulsaram o Caleri, o Caleri que não fez nada. Tomou só soco na cara. Pode falar, desculpa, Maravilha. Não, e também o Denis, um jogo também, ele foi expulso, Foi no lembra? tiro de meta. Entrou depois o Maicon no gol. Já tá Aqui, tudo esse armado, tal velho. de Armani, aí, esse estilista que estava aí, que joga no Atlético Nacional, aqui ele ficou deitado 10 minutos, nada. Não tomou Goleiro. nenhum cartão. Ele é O goleiro. argentino, não é? É, mas nem cartão ele tomou. Nada. Ele é Armani, né? Então, porque agora, quando o Denis fez ele só trocou a bola. Bato ali ou bato aqui? Tá expulso.
Lá, aqui ele fez, deitou, rolou, não dá nada. Essa cambada que vem pra cá, esses safados que vêm aqui, toda vez eles fazem a mesma coisa. Jogando no Pacaembu, no Morumbi, aquela segurança total. Duvido que se esse lance não fosse aqui no Morumbi, a favor deles, ele não teria dado pênalti. A gente tem que ver o seguinte, né? Eles teriam dado pênalti. Né, tem que ver o seguinte, nenhum time brasileiro tem moral na Conmebol. Nada. A começar que a Conmebol sempre foi em Assunção, no Paraguai. Já começa por aí. Então lá não tem recurso STJD. Um time brasileiro reclama qualquer coisa, uma reclamação, nem chega na mesa do presidente da Conmebol. Então os clubes brasileiros, não só São Paulo. Tanto é os que o clubes presidente da brasileiros... Conmebol ele teve que se entregar agora, que era o argentino, não Exatamente. foi? Por corrupção. Não foi isso ou não foi? Foi. Como é que você pode acreditar numa instituição que o próprio presidente... Oh, e aí, pera um pouquinho. Aí o São Paulo vai viajar, não vai? Vê se eu estou certo, se eu estou errado, Ronaldo. Por favor, porque eu estou revoltado com isso. O São Paulo é o único time representante do país sul-americano na Libertadores. Você pode ir para a final do Mundial, da Libertadores, e pode disputar o Mundial contra o Real Madrid. Olha o que seria importante para o futebol brasileiro, para todos nós, comercialmente, para todo mundo. Olha o tanto que perderam aí, o tanto que vão perder o São Paulo e a televisão, e as rádios, e todos nós que trabalhamos no futebol. Imagina só São Paulo e Real Madrid na final. Olha o que ia envolver. Ponto. O que a CBF deveria ter feito? Ah, o presidente não pode viajar, Marco Polo. Vai o vice, velho. Vai o vice. Tem um representante da CBF. Não vai o vice, vai o Edu, que hoje é vai diretor. Vai o Edu. Sabe, vai um representante junto com o delegado de lá. Ô, meu irmão, o que vocês estão pensando? Quem que é o árbitro? Vamos conversar com o árbitro aí. Não. Vai o Brasil, é roubado o Brasil, não acontece absolutamente nada pra ninguém. E não vai acontecer E não vai acontecer, e aí o São Paulo, foi uma arbitragem. Que arbitragem, meu irmão? Tem que fazer uma carreata pra cima da CBF, pra cima do Marco Polo Del Nero, pra cima deles todos, meu irmão. Vocês estão brincando com o que é. Quantas pessoas podem perder o emprego aí, por causa de perder esse jogo? O treinador pode perder o emprego, o roupeiro pode perder o emprego, o massagista pode perder o emprego, todo mundo pode perder o emprego. Ou eu tô errado nisso, Ronaldo? Não, verdade. E o pior, né, que a gente vê, o Corinthians foi roubado, todo mundo, o São Paulo foi roubado, porque brasileiro é isso, né, o Palmeiras foi roubado dentro de casa, o Palmeiras foi roubado dentro de casa, e fica nesse lenga-lenga, e os presidentes não tomam atitude nenhuma. Aí a gente da imprensa que tem que brigar por ele, não depois toma nenhuma. Aí depois vira tudo ditador. Acha graça. Olha lá, o Palmeiras caiu fora. Que um tira sarro do outro. O São Paulo caiu fora. Deixa isso pros torcedores. Vocês têm que tomar vergonha na cara e acabar com essa lambança da Libertadores. Essa que é a verdade. Não disputa mais, velho. Não vai mais nenhum brasileiro. Isso, que acaba a Libertadores. O brasileiro não vai. Vocês querem sacanear os brasileiros? É macaquito pra lá, e não sei o que aqui. E roubam a gente aqui. Roubam a gente lá fora. E vocês estão zombando. Vocês têm que honrar o nome do futebol brasileiro também. Não é só a gente aqui ficar falando que eu faria? que roubou. Eles têm que fazer alguma coisa. Sabe o que vocês têm que fazer aí, presidente dos 20 clubes brasileiros? Não vamos disputar a Libertadores no ano que vem. Acabou. Em defesa do São Paulo, nós não vamos... Mas aí o Palmeiras não vai fazer isso, né? Aí o Corinthians não vai fazer isso, Mas o Palmeiras também foi roubado nesse campeonato. O Corinthians também já foi. O Corinthians também foi. O Santos também já foi. No Pacaembu. Então, mas o que eu penso é assim, Todo mundo foi roubado desses caras já. Mas o que eu penso é assim, ó. Não vai ter agora a Libertadores 2017? Ah, vocês não roubaram o São Paulo? Nós estamos fora da 2017. Aí sabe quem vai arrebentar? A televisão vai arrebentar, o patrocinador vai... Aí vai mudar, alguma coisa tem que mudar, porque não é possível, cara. A Liga está se fortalecendo aí, até em função disso. Né? Pô, pera um pouquinho, Tirar cara. um pouco do poder da Conmebol. A Liga, que existe aí um projeto de uma Liga americana, né, que envolva até os clubes lá dos Estados Unidos, está se fortalecendo. As reuniões estão acontecendo e quando acontece um motivo grave como esse, né? Mais uma vez, a Conmebol muito grave, o erro de arbitragem contra a equipe brasileira e não acontece absolutamente nada, eu acho que é mais um motivo para se fortalecer ainda mais essa liga dos clubes. Será que os clubes não estão vendo que já tem mais de 3 anos Ou será que nenhum time brasileiro vai à final da Libertadores? Mas deixa eu te falar, mas será que eles não têm rabo preso com os caras de lá? Exatamente. Sabe por quê, Neto? Não adianta a gente chegar aqui, meter o pau na Conmebol, falar disso, daquilo, sendo que os clubes, o presidente chega na imprensa, dá aquela entrevista pré-fabricada. E não acontece mais, não faz mais nada. Que isso, Por quê? Não quer se expor. Ah, mas depois o torcedor quer bater no comentarista aqui, no apresentador. Eu não sou apresentador, estou como apresentador. Aí quer bater no jogador.
aí faz manifestação contra o Michel Bastos. Estou falando do São Paulo especificamente. Aí faz cartaz. Peraí, meu irmão. O São Paulo, o Brasil foi roubado ontem. O Brasil poderia estar na final da Libertadores e na final do Mundial contra o Real Madrid. O que seria importante para todos nós. Não. O que acontece? Roubaram os caras, deitaram e rolaram nos dois jogos. O cara fez gol impedido, pênalti que não deu, expulsou o Michel Bastos e aí ele coloca o Wesley fora. Só isso aí mostra que ele já estava intencionado para roubar esse ladrão vagabundo. Você vê a malícia da Conmebol? Já começa por aí. Lembra que em anos consecutivos, a final era com 2 brasileiros, times brasileiros. O que a Conmebol fez? Mudou a regra. Isso. Pode, mas time- Porque o Brasil começou a entender a Porque Libertadores. sabia que os times brasileiros estavam num nível muito bom, estavam mais de 3 anos, não, Viloso? Disputando a Chegando final às de finais. Libertadores. O que eles fizeram? Mudaram o regulamento, por quê? Aí, quer dizer, não vai ter 2 brasileiros. Vai ter um brasileiro, ou um argentino, ou um paraguaio, ou um venezuelano. Quer dizer, já foi uma má intenção da Conmebol. Aí, começou por aí. Depois, vários anos consecutivos, Neto, a Conmebol está assaltando os times brasileiros e nenhum time brasileiro está chegando em final de Libertadores por conta desses erros de arbitragem aí, intencionalmente. Ó, vou falar uma coisa pra você. Se eu fosse presidente do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, não disputaria Libertadores do ano que Se vem. tivesse pela Comebol. Tira da Comebol. Não disputa. Não dá mais Se pra o Brasil disputar. não disputar, não tem Libertadores. É, o que Vai re- jogar quem? Venezuela? Não vira nada. Colômbia? Equador. Não, é Peru? 90 isso aí. E aí, Argentina? Não vira, Vai não matar a Libertadores. Mata a Libertadores, meu irmão. Agora, você já imaginou uma final Real Madrid e São Paulo? É uma boa, não é isso? Agora, Real Madrid e Atlético Nacional, o que representa isso Não, mas vai- mundialmente? os nada. caras vão botar o Não, Boca. Mas o Boca ganha. O Boca Você vai, hoje... o Boca ganha os dois. Não, pode ficar O Boca é certeza. campeão da Libertadores. O Boca hoje vence de 2-0. Sabe por que o 3-0. Boca é campeão da Libertadores? Primeiro, o presidente da Argentina era presidente do Boca. Segundo, a Argentina precisa, de uma certa maneira, voltar a ter dinheiro no futebol. Voltar a estar Que no tá cenário no mundial, cenário, que é. não está mais. Há Olha muito só. Você acha que o Boca vai perder? Hoje, Vocês estão brincando Hoje comigo. o juizão em Buenos Aires vai operar o time... Você vai ver o que vai acontecer lá hoje. Se ganhar de 1-0, tá dentro, certo? mas ganha O primeiro demais. jogo foi 2-1. Ah, hoje ganha demais. Você vai ver só se não vai ser gol de pênalti. Vocês vão ver. Você concorda em os times brasileiros terem uma atitude em relação à CBF? Demorou. Ou a CBF tem que ficar, que é uma entidade privada e que o presidente não pode viajar? O presidente não pode viajar. Aí o outro presidente tá preso com tornozeleira. Tem que ser com coleira. Eu me lembro muito bem também que o Mário Gobi, quando foi o presidente, ele falou dos prêmios, das dificuldades encontradas quando você viaja com a Libertadores para fora aí, o que os juízes operam, as condições que chegam em outros lugares para jogar também. Então é o momento de todos reverem isso, porque além Só de o tudo Corinthians, isso, desculpa, não. Só que o que o Corinthians foi contra o Boca foi brincadeira, cara. E dentro de casa. E dentro de casa, no Pacaembu, que os caras roubaram o Corinthians no Pacaembu, só que todo mundo deu risada, né? Foi, Todo foi. mundo riu, todo Quando mundo... é outro Aqui time- nos donos da bola, não, meu irmão. quando é outro time, Quando o é pessoal outro ri. time, os caras riem. Você Querendo acha que tá caso. certo fazer com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Internacional? Não é, cara. É com o Brasil, No velho. caso, nós estamos falando aqui que ontem nós assistimos o jogo e vimos as condições que o São Paulo Que enfrentou, isso, cara. É impressionante. Nunca o São Paulo ia O que passar, fizeram? Ronaldo. O que fizeram? O São Paulo podia estar jogando até agora lá. Nunca. E não ia passar de jeito nenhum. Nós jogamos bola, a gente sabe disso. Ia passar, Veloso? Não, inclusive o Lugano também foi expulso injustamente, né? Porque não fez nada. Fez nada. Ele disse que ele estava tentando levantar o astral É. do pessoal depois do gol. O juiz foi lá e deu vermelho. Não, e outra pra ele. coisa, foi pênalti do Carlinhos, que ele esticou o braço, Sim, e foi tudo pênalti. bem. Os dois foi pênalti. Os dois foram pênalti. Mas peraí, só que a situação do São Paulo antes... Era outra coisa. Era outra coisa. outra coisa. Foi determinante os 3 lances. Gol impedido, pênalti que não deu, jogador expulso. E 3-1 dava São Paulo. Ó, estão brincando comigo. Vocês arrebentaram com o São Paulo, velho. Aí eu queria saber se o Juca, assessor, vai falar alguma coisa. Se o Felipe, assessor, vai falar alguma coisa dos donos da bola. Porque quando a gente fala mal de São Paulo, vocês enchem o saco, né? Verdade. Manda Né? WhatsApp. Manda WhatsApp. Proíbe de entrar no estádio. Então faz um monte de coisa. E aí? Verdade. Até pararam de mandar mensagem Nem pra mim, precisa porque eu tô- mandar, porque eu o que tô eu- falando a verdade. Nós estamos falando a verdade do futebol aqui. E não viu, precisa gente? falar nada mesmo, Não meu precisa irmão. mandar mensagem, não. Não precisa mandar nada, não, porque aqui a gente fala aquilo que a gente pensa e aqui que a gente acha, e aqui é o padrão da Band, velho. A Band dá a liberdade pra gente falar até o que a gente tem que falar de futebol. E é isso que aconteceu ontem. O São Paulo foi roubado.
garfaram o futebol brasileiro. E o presidente da CBF não pode viajar para a Colômbia. Não pode ir lá tentar defender o São Paulo. E não foi ninguém, né? Foi Tem ninguém. que ter alguém. Pelo menos, olha, eu sou fulano, estou aqui representando Que o Neto. isso, cara? Mas antes da escolha, quando é para jogo aqui, eles põem juiz duro. Juiz duro. Eu Sabe- falei sabe- isso lógico. aí. Os caras são Pra mim, a safados. operação começou aqui. É aqui, o negócio foi aqui quando tirou o Maicon. Bom, e o São Paulo, que sempre foi o time mais forte em termos de futebol internacional, né? Vocês estão de brincadeira. Pessoal, o PagSeguro do UOL tem uma super novidade para vocês todos. A Moderninho Wi-Fi, ela não tem aluguel, não tem taxa de adesão, vem com 3 anos de garantia, além da conexão normal com o chip. Ela também tem Wi-Fi para você não perder nenhuma venda, o que é muito importante. E olha só, tem mais. Agora ela aceita as principais bandeiras, é isso mesmo, ela aceita as principais bandeiras, as mais usadas pelos seus clientes, o que é muito importante. E o melhor de tudo isso é que com 5 meses de aluguel das outras que você vê por aí, você compra a Moderninho Wi-Fi e se livra do aluguel, que é muito legal. Não perca tempo, compre já a sua Moderninho Wi-Fi do UOL por apenas 12 parcelas de R$ 59,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Tá legal? Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. Ligue agora aí, 4003-6624. Aí, barbeiro da posse, 4003-6624. Moderninho Wi-Fi, a maquininha sem aluguel, que agora aceita as principais bandeiras desse país. E é a única com Wi-Fi. Tá legal? A verdade, você tem razão, a rota tinha que estar lá, velho. A rota? A Não rota. na rua, a rota O no Meca estádio. tinha que estar lá. Meca ali, hein? Um monte de gente lá, viu? Vou falar a verdade. O que fizeram com o São Paulo? Que vergonha pro futebol brasileiro. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso vem da falta de credibilidade de uma entidade que não tem um mínimo de conceito do que é futebol aqui. Por isso que eu não sei se o seu Tite vai dar certo na CBF. Não é dar certo na seleção. Se ele vai dar certo com as pessoas que comandam a CBF. Porque de futebol ele entende, tem unanimidade. Tem que separar bem as coisas. Será? A gente tem que separar. Será que ele vai dar certo com determinadas pessoas que lá estão? Ou ele vai ficar sozinho. Ou não. Ou ele vai ficar sozinho. Ou ele vai começar a tomar na goela, também. aí ele, ó, estica, zarpa, vaza. Vai ter clássico São Paulo e Corinthians da Arena, que por sinal o São Paulo já perdeu 4 partidas pro Corinthians da Arena, não é isso, Cascal? Então coloca a matéria aí, cambada de ladrão. Domingo, o Corinthians vai receber o São Paulo na Arena em Itaquera. E a visita à Zona Leste não costuma fazer lá muito bem ao tricolor, não. Autorizada a cobrança. Prepara que agora é a hora. Allan Kardec correu, bateu. Até aqui foram 4 jogos entre as equipes lá. Na primeira partida, o São Paulo até ensaiou vencer. Saiu na frente, mas em uma tarde inspirada da dupla Paolo Guerreiro e Malcom, o Timão venceu por 3-2. Fábio Santos marcou 2 vezes. Fábio Santos numa cobrança perfeita. O segundo duelo foi talvez o mais importante das equipes por lá. Libertadores do ano passado, em uma incrível troca de bola, Elias deslocou Rogério Ceni. No segundo tempo, Emerson Sheik deixou Jadson à vontade, 2-0. O terceiro jogo é o mais marcante, a maior goleada da história do confronto. Boa jogada, vai chegando o Corinthians, pro Danilo, de calcanhar, pro Luca, vai sair um golaço! Revista pré-fabricada. Pré-fabricada. E não acontece mais, não faz mais nada. Que isso, Por quê? Não quer se expor. Ah, mas depois o torcedor quer bater no comentarista aqui, no apresentador. Eu não sou apresentador, estou como apresentador. Aí quer bater no jogador, aí faz manifestação contra o Miguel Bastos. Estou falando do São Paulo especificamente. Aí faz cartaz. Peraí, meu irmão. O São Paulo, o Brasil foi roubado ontem. O Brasil poderia estar na final da Libertadores e na final do Mundial contra o Real Madrid. O que seria importante para todos nós.
Não. O que acontece? Roubaram os caras, deitaram e rolaram nos 2 jogos. O cara fez gol impedido, pênalti que não deu, expulsou o Michel Bastos e aí ele coloca o Wesley fora. Só isso aí mostra que ele já estava intencionado para roubar esse ladrão vagabundo. Você vê a malícia da Conmebol? Já começa por aí. Lembra que em anos consecutivos, a final era com 2 brasileiros, times brasileiros. O que a Conmebol fez? Mudou a regra. Isso. Pode, mas Porque o Brasil começou a entender a Porque Libertadores. sabia que os times brasileiros estavam num nível muito bom, estavam mais de 3 anos, não, Viloso? Disputando a final de Libertadores. O que eles fizeram? Mudaram o regulamento, por quê? Aí, quer dizer, não vai ter 2 brasileiros. Vai ter um brasileiro, ou um argentino, ou um paraguaio, ou um venezuelano. Quer dizer, já foi uma má intenção da Conmebol. Aí, começou por aí. Depois, vários anos consecutivos, Neto, a Conmebol está assaltando os times brasileiros e nenhum time brasileiro está chegando em final de Libertadores por conta desses erros de arbitragem aí, intencionalmente. Ó, vou falar uma coisa pra você. Se eu fosse presidente do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, não disputaria Libertadores do ano que Se vem. tivesse pela Comebol, tira da Comebol. Não disputa. Não dá mais Se pra o Brasil disputar. não disputar, não tem Libertadores. É, o que Vai re- jogar quem? Venezuela? Não vira nada. Colômbia? Equador. Não, é Peru? 79,90 isso aí. E aí, Argentina? Não vira, Vai não matar a Libertadores. Mata Libertadores, meu irmão. Agora, você já imaginou uma final Real Madrid e São Paulo? É uma boa, não é isso? Agora, Real Madrid e Atlético Nacional, o que representa isso? Não, mas vai- mundialmente, os nada. caras vão botar o Não, Boca. mas o Boca ganha. O Boca O hoje... Boca ganha os dois. Não, pode O ficar Boca é campeão certeza. da Libertadores. O Boca hoje vence de 2-0. Sabe por que o 3 a Boca é 0. campeão da Libertadores? Primeiro, o presidente da Argentina era presidente do Boca. Segundo, a Argentina precisa, de uma certa maneira, voltar a ter dinheiro no futebol. Voltar a estar Que no tá cenário no mundial, cenário, que é. não está mais. Há Olha muito só. Você acha que você acha que o Boca vai perder? Hoje, Vocês estão brincando Hoje comigo. o juizão em Buenos Aires vai operar o time... Você vai ver o que vai acontecer lá hoje. Se ganhar de 1-0, tá dentro, certo? mas ganha O primeiro demais. jogo foi 2-1. Hoje ganha demais. Você vai ver só se não vai ser gol de pênalti. Vocês vão ver. Você concorda em os times brasileiros terem uma atitude em relação à CBF? Demorou. Ou a CBF tem que ficar, que é uma entidade privada e que o presidente não pode viajar? O presidente não pode viajar. Aí o outro presidente tá preso com tornozeleira. Tem que ser com coleira. Eu me lembro muito bem também que o Mário Gobi, quando foi o presidente, ele falou dos prêmios, das dificuldades encontradas quando você viaja com a Libertadores para fora aí, o que os juízes operam, as condições que chegam em outros lugares para jogar também. Então é o momento de todos reverem isso, porque além Só de o tudo Corinthians, isso... desculpa, não. Só que o que o Corinthians foi contra o Boca foi brincadeira, cara. Então, E dentro de casa. E dentro de casa, no Pacaembu, que os caras roubaram o Corinthians no Pacaembu, só que todo mundo deu risada, né? Foi, Todo foi. mundo riu, todo Quando mundo... é o outro Aqui time- nos donos da bola, não, meu irmão. Quando é outro time, Quando o é pessoal outro ri. time, os caras riem. Você Querendo acha que tá caso. certo fazer com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Internacional? Não é, cara. É com o Brasil, No velho. caso, nós estamos falando aqui que ontem nós assistimos o jogo e vimos as condições que o São Paulo Que enfrentou, isso, cara. É impressionante. Nunca o São Paulo ia O que passar, fizeram? Ronaldo. O que fizeram? O São Paulo podia estar jogando até agora lá. Nunca. E não ia passar de jeito nenhum. Nós jogamos bola, a gente sabe disso. Ia passar, Veloso? Não, inclusive o Lugano também foi expulso injustamente, né? Porque não fez nada. Fez nada. Ele disse que ele estava tentando levantar o astral É. do pessoal depois do gol. O juiz foi lá e deu vermelho. Não, e outra pra ele. coisa, foi pênalti do Carlinhos, que ele esticou o braço, Sim, e foi tudo bem. Os dois foi pênalti. Os dois foram pênalti. Mas peraí, só que a situação do São Paulo antes... Era outra coisa. Era outra coisa. Era outra coisa. Foi determinante os 3 lances. Gol impedido, pênalti que não deu, jogador expulso. E 3-1 dava São Paulo. Ó, estão brincando comigo. Vocês arrebentaram com o São Paulo, velho. Aí eu queria saber se o Juca, assessor, vai falar alguma coisa. Se o Felipe, assessor, vai falar alguma coisa dos donos da bola. Porque quando a gente fala mal de São Paulo, vocês enchem o saco, né? Verdade. Manda Né? WhatsApp. Manda WhatsApp. Proíbe de entrar no estádio. Então faz um monte de coisa. E aí? Verdade. Até pararam de mandar mensagem. E nem pra mim, precisa porque eu tô- mandar, porque eu o que tô falando a verdade. Nós estamos falando a verdade do futebol aqui. E não viu, precisa gente? falar nada mesmo, Não meu precisa irmão. mandar- Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, que também, se tivesse jogado metade que jogou aqui, estaria na final. Olha, meu amigo Neto, como a moeda tem 2 lados, né? Então, vocês já falaram um lado, eu quero falar o outro, né? O São Paulo, até a cabeçada do Caleri, que bateu no travessão e saiu, e essa polêmica do pênalti no Hudson, o São Paulo estava jogando bem, porque estava marcando no campo do adversário, não dando muita liberdade para o toque de bola. Fechando a casinha, né? Exatamente. Avançou a marcação. Isso. Resumindo, dali pra frente, tecnicamente falando, o Nacional mandou no jogo.
Se você for ver o segundo tempo, primeiro tempo, o outro fé de gol lá, não é o Barro cheira gol. O outro perdeu 2 gols em cima na cara do Denis. No segundo tempo, com 35 minutos do segundo tempo, gol é legal demais. Com 35 minutos do segundo tempo, Foi Moreno. lembra? Com 35 minutos do segundo tempo, quando foi o pênalti pro Nacional, o São Paulo não tinha dado um chute no gol. Então o que acontece? Eu vejo o seguinte, depois que converteu o pênalti, o Barro, o árbitro expulsou o Lugano e o Michel Bastos. Isso. Agora, eu te faço uma pergunta. Você acreditava que naquele 2-1, com 35 minutos do segundo tempo, o São Paulo, que não tinha dado um chute no gol, ia fazer 4 gols no Nacional? Não, eu não acreditava naquele momento, mas se não dá o gol que estava impedido. E o pênalti? E o pênalti pro São Era Paulo. 2-1 pro São Paulo. Não. Era 2-0. Ah, é verdade. Impedido, Porque o mas gol foi pênalti- impedido. Então já era 2-0 no primeiro tempo. Nesse momento, o Miller está certo. O São Paulo não ia conseguir mais a classificação. Mas se o gol é anulado do impedimento, que foi impedido, o gol estava impedimento. Se é 1 milímetro ou 1 metro, não me importa. E o pênalti, se dado, ele teria que expulsar o Isso, jogador. ficaria com... Se fosse outra homem, convertido 2-0, jogaria com um homem a mais. O São Paulo foi operado, mas operado. Roubaram o São Paulo. Cambada de ladrão. Todos. A culpa é da Conmebol. Exatamente. Colocou um árbitro que ficou na Que já Berlinda sabia. 8 meses, suspenso 8 meses, E árbitro da terceira categoria no Chile, Isso. é um árbitro de terceira divisão. Ele foi lá para arranjar o resultado. A verdade é essa, o Ronaldo, do primeiro jogo, eu até não concordo com o Ronaldo. No sentido do... Até porque o Marco tomou mais 3 Isso, jogos. mas também eu concordo com o Ronaldo em relação ao que eles fizeram em termos de ser, babá. Mas nesse jogo, vem daquilo que o Ronaldo Giovanelli falou. Operaram o São Paulo, cambada de ladrão, vagabundo, e ninguém faz nada. Aí vem um otário aqui, que nem eu, vem um otário aqui e chama os outros de ladrão, vagabundo, enquanto o dirigente, tá tudo bem. Perdeu. Tá Manda tudo... um comunicado por esse faz um entrar com uma comunicado por representação. Que representação? Não vale nada, nem chega Não lá. vale nada, vocês são tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, não disputa mais. Tira o São Paulo do Campeonato Brasileiro. Faça alguma coisa. Como é que pode fazer isso com o São Paulo lá, rapaz? Coloca a matéria do André Galvão aí. Craque Neto, aqui em Medellín, na Colômbia, deu Atlético Nacional. 2-1 de virada para cima do São Paulo. O Tricolor até saiu na frente com um gol marcado pelo argentino Caleri, mas o Borja, como é bom este Borja, hein, Neto? Marcou os 2 gols da vitória do Atlético Nacional. Porém, rapaz, o pessoal do Tricolor saiu revoltado com a arbitragem. Um pênalti escandaloso não marcado em cima do volante Hudson no finzinho do primeiro tempo. E depois o gol da vitória do Nacional também foi através de um pênalti. O Wesley e o Lugano foram expulsos. Jogadores do São Paulo pensaram até em abandonar o campo. A coisa foi feia e a reclamação foi grande. Uma arbitragem tendenciosa, toda ela voltada para não permitir que o São Paulo conseguisse um bom resultado. Hoje, certamente, nós não conseguiríamos, assim, uma classificação em nenhuma hipótese. Nuevamente, nos lances más determinantes dos jogos, a gente se vio perjudicado, tanto hoje quanto no Morumbi. E uma série que poderia ter sido muito mais equilibrada, mais emocionante. E aí o São Paulo vai em busca de reforços. O lateral Buffarini, o atacante Milton, esses 2 argentinos, e outro atacante, Gilberto, que passou pela Portuguesa, estão nos planos da diretoria do Tricolor. Valeu, Neto! Valeu, André Galvão. A verdade, o Leco como presidente... Tá tudo certo agora, Japa. O Leco como presidente do São Paulo, representação, mandar cartinha, colocar no Instagram, colocar no Facebook, você que está aí no trânsito de São Paulo, que por sinal, um beijo para a Sônia Abrão, que hoje eu fiz o bate-volta, vai ser legal pra caramba aí na Band, bate-volta na Band, Bradesco Esportes FM 94,1, um beijão pra ela que faz na Rede TV A Tarde é Sua. E vieram hoje de manhã aí, arrebentando a boca do balão. E aí, Veloso? Boa tarde. E o São Paulo, foi roubado ontem ou não? Mas muito, hein? Muito. O pênalti, não tem incontestável, o pênalti em cima do Hudson, né? Mas o juiz não deu e depois Você acha o São que poderia Paulo... modificar
o São Paulo poderia conseguir a classificação naquele momento? Era ou um não? momento importante do jogo, né? E o jogador poderia ser expulso, inclusive, porque Certo. o Hudson estava em condição de fazer o gol. Exatamente, não é o último homem. Poderia sim influenciar no resultado da partida. Porque você já falou no primeiro jogo que o São Paulo foi trucidado pela arbitragem, foi de novo, mas por que o São Paulo não jogou da mesma forma que jogou ontem? Acho que a pressão também que teve, né? O São Paulo demorou para se encaixar aqui, jogando no Morumbi, e com a força da torcida conseguiu reverter, conseguiu segurar o empate. Mas aí o juizão veio, na minha opinião, operou São Paulo já na expulsão do Maicon aqui, porque lá eles fazem o que todo mundo já sabe e não acontece nada. E ontem também foi operado. Só observar ontem no jogo, diga-se de passagem, ele deu um cartão vermelho para o Michel Bastos, mas ele expulsou o Wesley. Quer dizer, ele confundiu o jogador. Só que ele não viu o número da camisa, um joga com a 11, outro joga com a 20 não sei quanto. Quer dizer, ele operou o São Paulo. O São Paulo poderia ter vencido ontem, ter classificado ontem, foi operado pela Conmebol. O São Paulo foi operado pela Conmebol ontem. São Paulo jogou bola pra caramba ontem, muita bola, saiu 1-0 com o Calheri, depois o gol impedido estava o primeiro gol, impedido, ele estava à frente, o Borjas, né? Borjas. É, Borjas, Borja, é isso aí. É isso aí, é esse aí. Escreve Borjas, é Borjas. É o seguinte, ele estava à frente, impedido o primeiro gol, que pouca gente falou, estava impedido, e aí você tem a chance de fazer o segundo gol, um pênalti em cima do Hudson, o árbitro não dá, não expulsa o jogador, e aí o São Paulo depois tem a expulsão do Michel Bastos, que não foi ele, foi o Wesley, depois o Lugano foi expulso e não foi, pera um pouco. Vocês querem então o Atlético Nacional e o Boca. Quer apostar que o Boca ganha de 1-0 o gol de pênalti hoje? Quer apostar que o Boca não perde o jogo hoje? Pra final ser Boca no Mundial? Nacional. No Mundial, vai ser Boca e quem? Real. Lógico. Vocês estão de brincadeira comigo, ô CBF. Ou vocês estão aonde? O presidente não pode viajar? Vocês não podem fazer, vocês não vão ajudar o São Paulo? E se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, falaria a mesma coisa. O que fizeram com o São Paulo ontem é para acabar com o futebol. É para botar os caras na cadeia. O que fizeram com o São Paulo. Independentemente do que time você torce, e se você é corintiano, palmeirense, não gostou do que eu tô falando, você muda de canal, meu irmão. Pega um controlinho remoto aí, você faz assim, ó, pect, e muda. A verdade é essa. Cambada de ladrão que fizeram com o São Paulo. Pra mim é isso, pra você, Maravilha. Como diria Paulo Maluf, Neto, temos que colocar rota, mas não a rota na rua, a rota no campo. A rota no gramado, porque o São Paulo foi assaltado aqui e ontem foi assaltado. Esse tal de Patrício Police é Patrício Polício. Esse é um bandido. Ele assaltou e ele faz aquele tipo aí, você viu? Ele fica intocável, esperando que alguém dê um... Lógico. Ele fica com aquela pose assim. E ele foi suspenso recentemente, não agora, não tão perto, há 8 meses lá, porque ele forçou um resultado. Então ele tomou um gancho de 8 meses e ninguém ficou sabendo. Por isso que ele gosta. Então, e ninguém do São Paulo ficou sabendo disso. Aqui, a defesa, que diga-se de passagem, a imprensa, de um modo geral, quando acontece com o Palmeiras tira sarro, quando acontece com o Corinthians tira sarro, eu não faço isso, velho. Aqui eu defendo o clube do Brasil. E que, por sinal, o Atlético Nacional é muito melhor que o São Paulo, tecnicamente. Não vamos discutir isso, pra mim. Agora, o que fizeram pro São Paulo ontem é um absurdo. O jogo tem que ser anulado, velho. Deveria ser anulado. Se eu fosse o São Paulo, eu não disputaria mais a Libertadores, não disputaria o Campeonato Brasileiro. Faria uma reivindicação por parte dos torcedores do São Paulo. Eu ia na frente da CBF, na frente da Federação Paulo. Mas cadê os dirigentes do São Paulo? Vocês vão deixar passar isso que vocês fizeram? O que aprontaram com o São Paulo é um absurdo o que fizeram com o São Paulo ontem. Miro, você com o Twitter, é um dia só. Se eu sou a torcida do São Paulo, meu irmão, eu faço uma carreata até a CBF. Faço uma carreata até a CBF, meu irmão. Como é que pode deixar o São Paulo ser roubado do jeito que foi ontem? Um absurdo o que fizeram com o São Paulo. Eu enxergo assim, Veloso. Não, ontem foram erros... Se ia classificar ou não, eu não sei, meu irmão. Agora que roubaram. Foram erros, aqueles erros capitais, né, que decidem o jogo. Primeiro, o impedimento era pouco, era uma margem pequena, mas estava. Estava impedido. Estava impedido. E o lance do pênalti, esse foi decisivo, porque o São Paulo, naquele momento,
teria o gol, né, à disposição, uma cobrança de penalidade, e o jogador teria que ser expulso. Se ele marca o pênalti, ele teria que expulsar o jogador do Nacional. Então, Mas as duas coisas, Veloso, esse não perca erro seu raciocínio. comprometeu. Os dois erros tiraram o São Paulo da final da Libertadores. O gol impedido e o pênalti. Sim. A gente não sabe se é convertido ou não. Mas se é convertido, seria 2-0. 2-0 eu fecho a casinha e vou para os pênaltis. Sim. Você está dizendo se ele anulasse o gol também, Isso! né? São Exato. dois erros capitais. Dois erros que é o capitais. impedimento do primeiro gol e o pênalti que não deu em cima do Hudson e mais a expulsão do Mas zagueiro. eu acho que esse é o fator decisivo. São três, pra falar a verdade. É, porque se ele se dá ia o fazer o pênalti- gol ou não, a gente não sabe. Ah, se ele dá o pênalti, o Você Nacional expulsa. teria que fazer como o São Paulo fez aqui, jogando com o jogador a menos. Isso! Olha Porque só foi que- ali que o Nacional conseguiu a vantagem. Exatamente isso. E isso não aconteceu, porque ele não deu o pênalti, ele estava próximo. Aí do lance. comentarista da televisão não sabe. É por isso que eu sou melhor que vocês todos aí, cara. Vocês são todos de brincadeira, velho. Talvez. Vocês tudo fede. Vocês fedem pra comentar. Então, eu acho que aquele negócio, aquele problema que eu sempre venho falando aqui, o árbitro, quando vai apitar contra o time da casa, ele tem essa dificuldade, falta personalidade. Porque se ele dá o pênalti no Hudson, ele tinha que expulsar o jogador do Atlético Nacional. Por quê? Porque o Hudson ia fazer o gol. Não é porque é o último homem, Não, ele o tá Hudson em ia fazer o gol. condições de fazer o gol. Ele estava de frente pro goleiro. Se ele ia tava fazer o pronto gol pra ou não, a bater. gente não sabe. É, ele ia fazer, ele estava... Agora, imaginando se com gol à invertesse esse disposição. lance, se fosse na área do Atlético, Pênalti. saiu o gol. Por quê? Dá o Pênalti pênalti e e expulsou. Porque ele já tá armado. Lógico. Pô, já Mas foi isso- armado. O São Paulo já sabe. Será que os caras não entenderam que o São Paulo já foi? Já aqui e lá, sabendo que não ia pra final? Pra ficar o time colombiano e pra ficar... Quer apostar que o Boca ganha hoje? Vocês vão ver só. Desculpa, Veloso. Então, não, mas é isso. É nervoso, isso. rapaz. O lance foi muito claro. E o pênalti, não tem como o jogador cavar naquela situação, porque ele Foi tá para empurrado. fazer o gol. É bater com a perna esquerda. É, aí ele foi empurrado, caiu o pênalti, que não foi marcado, e também não foi punido o jogador que fez a falta. Deixar bem claro que a gente não tem a imagem, tá? A gente tá falando em cima daquilo que a gente assistiu ontem. E eu não concordo com nenhum dos comentaristas da onde eu zapiei. Os caras não chamaram o cara de ladrão, que foi um roubo. Ah, acho que foi pênalti. Ah, não, foi. Não, foi pênalti. Achar não é saber. Achar não é saber. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E outra coisa, na hora que sai a tabela, o Hudson tá pronto pra fazer o gol. Mas você acha que ele vai se jogar? Alguém empurrou. Só faltava um chute. Só faltava o chute. E o gol. Aí Aí ele ia cair. o cara fala assim, esse impedimento é de televisão. Pô, mas que impedimento de televisão, meu irmão? Você tá de brincadeira, impedimento é impedimento. Não tem meio ladrão. Ou é ladrão ou não é ladrão. Não tem... eu ia falar uma besteira, mas não tem meio. E outra coisa... Ou é ou não é, meu irmão? Outra coisa, o Hudson, ele está inteiro na bola. Isso. E pronto para armar e dar o tapa. Quando ele vai armar o chute, recebe a carga, né? Como dizem os comentaristas. Recebe a carga. Que é carga? empurrado. É empurrado. Carga é a carga pesada do Bino e do Antônio Fagundes, rapaz. Não é verdade? Verdade. Ele foi empurrado na hora que ele foi desequilibrado e foi feita a falta em cima porque dele. não tem jeito de você se equilibrar, sendo que você vai já tá com o pé de apoio pronto Isso. pra chutar. Isso. Está com o corpo meio deitado para O movimento correto. O movimento correto. Recebe o empurrão, pênalti. Pênalti. Isso aí é lei da física. Agora, aí o árbitro aqui, igual a Maravilha falou, aqui, ó, esperando os caras pra bater. Aí chegou naquele momento que o Lugano já viu que não ia passar. Aí o que os caras fizeram? Foram pra cima. Aí, essa imagem aí é outra imagem do The Strong, não é a imagem que a gente tem ontem. Agora, não vou mentir e foi pra roubado ninguém. aí. Agora, Neto, a gente... expulsão também aí, ó. deles, lembra? É, expulsaram o Caleri, o Caleri que não fez nada. Tomou só soco na cara. Pode isso aí. falar, desculpa, Maravilha. Não, e também o Denis, um jogo também, ele foi expulso, Foi no lembra? tiro de meta. Entrou depois o Maicon no gol. Já tá Aqui, tudo esse armado, tal velho. de Armani aí, esse estilista que estava aí, que joga no Atlético Nacional, aqui ele ficou deitado 10 minutos, nada, não tomou Goleiro. nenhum cartão. Ele é O goleiro. argentino, não é? É, mas nem cartão ele tomou. Nada. Ele é Armani, né? Então, porque agora, quando o Denis fez ele só trocou a bola. Bato ali ou bato aqui? Tá expulso. Lá, aqui ele fez, deitou, rolou, não dá nada. Essa cambada que vem pra cá, esses safados que vêm aqui, toda vez eles fazem a mesma coisa. Jogando no Pacaembu, no Morumbi, aquela segurança total. Duvido que se esse lance não fosse aqui no Morumbi, a favor deles, ele não teria dado o pênalti. A gente tem que ver o seguinte, Eles Neto. teriam dado o pênalti. Neto, tem que ver o seguinte, nenhum time brasileiro tem moral na Conmebol. Nada. A começar que a Conmebol sempre foi em Assunção, no Paraguai. Já começa por aí. Então lá não tem recurso STJD.
um time brasileiro reclama, qualquer coisa, uma reclamação, nem chega na mesa do presidente da Conmebol. Então, os clubes brasileiros, não só São Paulo. Tanto é os que o clubes presidente da brasileiros... Conmebol ele teve que se entregar agora, que era o argentino, não Exatamente. foi? Por corrupção. Não foi isso ou não foi? Foi. Como é que você pode acreditar numa instituição que o próprio presidente... Oh, e aí, pera um pouquinho. Aí o São Paulo vai viajar, não vai? Vê se eu estou certo, se eu estou errado, Ronaldo. Por favor, porque eu estou revoltado com isso. O São Paulo é o único time representante do país sul-americano na Libertadores. Você pode ir para a final do Mundial, da Libertadores, e pode disputar o Mundial contra o Real Madrid. Olha o que seria importante para o futebol brasileiro, para todos nós, comercialmente, para todo mundo. Olha o tanto que perderam aí, o tanto que vão perder o São Paulo e a televisão, e as rádios, e todos nós que trabalhamos no futebol. Imagina só São Paulo e Real Madrid na final. Olha o que ia envolver. Ponto. O que a CBF deveria ter feito? Ah, o presidente não pode viajar, Marco Polo. Vai o vice, velho. Vai o vice. Tem um representante da CBF. Não vai o vice, vai o Edu, que hoje é vai diretor. Vai o Edu. Sabe, vai um representante junto com o delegado de lá. Ô, meu irmão, o que vocês estão pensando? Quem que é o árbitro? Vamos conversar com o árbitro aí. Não. Vai o Brasil, é roubado o Brasil, não acontece absolutamente nada pra ninguém. E não vai acontecer não vai acontecer, e aí o São Paulo, foi um arbitragem. Que arbitragem, meu irmão? Tem que fazer uma carreata pra cima da CBF, pra cima do Marco Polo Del Nero, pra cima deles todos, meu irmão. Vocês estão brincando com o que é. Quantas pessoas podem perder o emprego aí, por causa de perder esse jogo? O treinador pode perder o emprego, o roupeiro pode perder o emprego, o massagista pode perder o emprego, todo mundo pode perder o emprego. Ou eu tô errado nisso, Ronaldo? Não, verdade. E o pior, né, que a gente vê, o Corinthians foi roubado, todo mundo, o São Paulo foi roubado, porque brasileiro é isso, né, o Palmeiras foi roubado dentro de casa, o Palmeiras foi roubado dentro de casa, e fica nesse lenga-lenga, e os presidentes não tomam atitude nenhuma. Aí a gente da imprensa que tem que brigar por ele, depois aí depois vira tudo ditador. Acha graça, olha lá, o Palmeiras caiu fora. Que um tira sarro do outro. O São Paulo caiu fora. Deixa isso pros torcedores. Vocês têm que tomar vergonha na cara e acabar com essa lambança da Libertadores. Essa que é a verdade. Não disputa mais, velho. Não vai mais nenhum brasileiro. Isso, acaba a Libertadores. O brasileiro não vai. Vocês querem sacanear os brasileiros? É macaquito pra lá, e não sei o que aqui. E roubam a gente aqui. Roubam a gente lá fora. E vocês estão zombando. Vocês têm que honrar o nome do futebol brasileiro também. Não é só a gente aqui ficar falando que roubou. Eles têm que fazer alguma coisa. Sabe o que vocês têm que fazer aí, presidente dos 20 clubes brasileiros? Não vamos disputar a Libertadores no ano que vem. Acabou. Em defesa do São Paulo, nós não vamos... Mas aí o Palmeiras não vai fazer isso, tá? Aí o Corinthians não vai fazer isso, Mas o Palmeiras também foi roubado nesse campeonato. O Corinthians também já foi. O Corinthians também foi. O Santos também já foi. No Pacaembu. Então, mas o que eu penso é assim, todo mundo foi roubado desses caras já. Mas o que eu penso é assim, ó. Não vai ter agora a Libertadores 2017? Vocês não roubaram o São Paulo? Nós estamos fora da 2017. Aí sabe quem vai arrebentar? A televisão vai arrebentar, o patrocinador vai... Aí vai mudar, alguma coisa tem que mudar, porque não é possível, cara. A Liga está se fortalecendo aí, até em função disso. Né? Pô, pera um pouquinho, cara. Um pouco do poder da Conmebol. A Liga, que existe aí um projeto de uma Liga americana, né, que envolve até os clubes lá dos Estados Unidos, está se fortalecendo. As reuniões estão acontecendo e quando acontece um motivo grave como esse, né? Mais uma vez, a Conmebol acontece o erro de arbitragem contra a equipe brasileira e não acontece absolutamente nada, eu acho que é mais um motivo para se fortalecer ainda mais essa liga dos clubes. Será que os clubes não estão vendo que já tem mais de 3 anos que nenhum time brasileiro vai à final da Libertadores? Mas deixa eu te falar, mas será que eles não têm rabo preso com os caras de lá? Exatamente. Sabe por quê, Neto? Não adianta a gente chegar aqui, meter o pau na Conmebol, falar disso, daquilo, sendo que os clubes, o presidente chega na imprensa, dá aquela entrevista,